O Pedro Álvares Cabral era só um idiota e eu posso provar. Tudo começa com esse cara daqui, o Vasco da Gama. E o Vasco sim era brabo, rapaziada. Mano, navegador experiente, treinado. Papo de as viagens que esse maluco fez mudaram completamente o clima de troca global, tá ligado? Mudou a geopolítica, mudou tudo. Quando a Europa inteira entrou na hype de buscar, tipo, rotas marítimas pra fazer troca com a Índia por causa de especiarias, os portugueses também entraram na onda, obviamente. Tenta entender, tipo, especiaria era tipo o Labubu das antigas, meu irmão. Então o rei Manuel manda o Vasco da Gama nessa expedição em 1498. Tipo assim, o Vasco da Gama ele já tinha 35 anos de idade, ele era experiente, ele já tinha comandado frotas, o cara sabia o que tava fazendo. Então lá vai ele com uma frota de 4 barcos e o maluco vira o primeiro europeu a conseguir chegar nessa rota de troca. E aí ele já volta pra Portugal como? Vai, rapaziada, prepara o churrasco e o tempero o pai garante, caralho! Então o rei, obviamente feliz com o resultado, começa a discutir com a corte outra expedição. Então os caras da corte viram pra ele e falam: Ô Manuel, nós temos que mandar aquele gajo, o Vasco da Gama, mais uma vez, ele é boa da fish. E o rei respondeu: não, realmente esse Vasco da Gama é muito bom, um gajo muito bom, porém, e se nós mandarmos o filho da Isabel? O filho da Isabel tem 30 anos, ainda não saiu de casa, precisa de um emprego, vamos ajudar o menino? Então eles escolhem o Pedro Álvares Cabral pra fazer essa expedição com literalmente zero de experiência. Ele era só parte da família real e tinha um drip. E assim, não entenda errado, o Vasco da Gama também era parte da família real, só que ele era de uma parte, tipo assim, inferior. Mesmo porque se não fosse parte da família real, nunca que você ia comandar um barco naquela época, meu irmão, esquece. Mas pelo menos o Vasco da Gama sabia o que tava fazendo, meu irmão. Ele tinha preparo, ele estudou pra isso, ele já tinha experiência. Então lá vai Pedrinho pras Índias, meu irmão. Eles tentam fazer a mesma rota que o Vasco da Gama usando uma técnica chamada volta do mar, que usa o vento pra te ajudar a chegar onde você precisa. E foi aí que o Mano Pedro simplesmente errou a curva que ele tinha que fazer por, tipo assim, uma distância bem grande e foi parar na costa da Bahia. E ele não foi nem o primeiro a pisar no Brasil, porque antes dele teve outro cara chamado Duarte Pacheco, que foi numa missão secreta pelo rei português. Por conta do descobrimento dessa missão secreta aí, alguns dizem que o Pedro sabia da existência e que ele parou lá de propósito, mas é muito improvável que isso seja verdade. Enfim, chegando no Brasil, eles declaram aquela terra como portuguesa, declaram a terra de Vera Cruz, e eles passam 10 dias aqui observando o povo indígena e coletando informação. Só que o Pedro tinha um problema. O mano foi mandado pra uma missão nas Índias, e tipo assim, não foi de cara que os caras descobriu o ouro, descobriu as riquezas do país, não, mano, o bagulho depois foi expedições futuras. Então assim, não dava pra voltar pra Portugal sem completar a missão, então lá vai Pedro de novo tentar achar as Índias. Ele mete a tripulação dele numa tempestade no Oceano Atlântico, ele perde uma pá de homem, perde navio, e aí ele finalmente chega na Índia, rapaziada, vitória! Só que chegando lá, ele conseguiu irritar os caras de um jeito que os mano começou a atacar as frotas dele. O que ele fez? Resolveu atacar os caras de volta. Nessa brincadeira ele perdeu mais umas pessoas da tripulação, ele sem querer atacou um barco árabe e criou briga com os caras também. E quando ele voltou pra Portugal, a missão foi considerada um total fracasso e ele não foi recomendado mapa trampo nenhum. A corte virou pro rei e falou: eu falei, Manuel, tinha que mandar o Vasco da Gama. E foi isso que eles fizeram em futuras expedições. O Pedrinho depois disso se aposentou com 35 anos de idade numa cidade afastada e acabou caindo no esquecimento, porque não sabem nem como nem quando ele morreu.